devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Devocional para edificação da alma. Que a misericórdia de Deus seja conosco. Palavra de hoje. Tomando a cruz e seguindo Jesus. Dai-nos, Senhor, teu entendimento e que tua graça seja abundante em nossas vidas. Abre nosso coração para receber tua palavra. E que a tua palavra gere frutos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, Pastor Pedro falando. Estamos aqui trazendo o nosso devocional de hoje com um tema maravilhoso. Todos os nossos devocionais são maravilhosos, os temas são maravilhosos, né? Por que são maravilhosos? Porque engrandecem o nome do Senhor Jesus e edifica a nossa alma, fortalecendo a nossa fé. É ou não é? O tema de hoje é tomando a cruz e seguindo a Jesus. Nós podemos tomar como tema a passagem que está em Mateus, capítulo 16, versículo 24, que diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha que maravilha! Repetidas vezes, os evangelistas registraram a condição que o Senhor Jesus impõe àqueles que desejam segui-lo, levar por amor a Ele a sua própria cruz, assim como Ele nos amou e levou primeiramente a dele por nós. Uma das passagens que registra essa condição, nós encontramos, sabe aonde? No livro do evangelista Lucas, pois é, capítulo 14, versículo 27, que diz o seguinte: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha que tremendo! Palavras de Jesus, né? Muitos hoje, impulsionados pelas pregações da chamada teologia da prosperidade, né? Querem ser discípulos de Jesus para desfrutar das suas bênçãos, mas desconhece que para segui-lo existe uma condição: há de se tomar sobre si a cruz. Você tem tomado sobre si a cruz de Cristo? Pois é. Note que o Senhor Jesus não impõe a ninguém a obrigação de segui-lo. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, olha só, repetir, se alguém quiser vir após mim. É isso que o Senhor Jesus diz, tá vendo? É preciso que seja um ato totalmente voluntário, pois segui-lo implica em levar a cruz. E isso só pode ser feito por quê? Pelo amor, é ou não é? É, tomar a cruz não é fácil, pois exige completa renúncia. Renuncie-se a si mesmo, diz as Escrituras. O próprio Senhor Jesus Cristo fala isso, né? É preciso estar disposto a morrer para nós mesmos, para que Cristo possa viver em nós. Paulo entendeu e viveu essa verdade, sabia? Pois é. Acompanhe comigo o que está escrito em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz o seguinte: Já estou crucificado com Cristo e não vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me chamou e se entregou a si mesmo por mim. Olha, viu o que Paulo diz aqui, né? Paulo diz que agora não é mais ele que vive, sim Cristo que vive nele. Ou seja, o Evangelho de Cristo é renúncia. Você tem que renunciar a si mesmo para que verdadeiramente Cristo se torne governador da sua vida. É ou não é? A necessidade de se levar à cruz era também a mensagem que Paulo pregava nas igrejas que havia fundado. Olha só o que diz em Atos, capítulo 14, versículo 22. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, né? Um evangelho que só fala de benefícios pode parecer interessante, mas não é real e muito menos verdadeiro. Normalmente, nós imaginamos que é injusto que Deus permita que soframos, é ou não é? Aparentemente os filhos do rei deveriam portar tesouros, coisas excelentes e não cruzes. É ou não é?
Sou filho do rei, eu sou filho do dono de todo ouro e de toda prata, né? Assim que falam os crentes de hoje em dia. Mas ninguém quer carregar a cruz, né? Mas o sentimento que a Bíblia diz que precisamos ter para entender e aceitar essa realidade é o mesmo que houve no Senhor Jesus. Ele suportou sofrimentos terríveis nesta terra. E com um importante detalhe, ele não era uma criatura formada, um simples ser humano, mas um ser divino que deixou a sua glória com o Pai para sofrer tudo isto por nós. Filipenses 2, de 5 a 8 diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Nossa, que texto lindo e maravilhoso que nós lemos agora em Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 8. É tremendo. E somente olhando, né? Somente olhando esse texto a gente já fica maravilhado como Cristo, né, nos ensinou de uma forma tremenda. O próprio Senhor Jesus, o homem Deus, se esvaziou-se de si mesmo. E por que eu e você não podemos nos esvaziar de nós mesmos? Para pensar. Devemos sim nos esvaziarmos de nós mesmos. É somente olhando firmemente para o exemplo de Jesus que poderemos levar a nossa cruz até o fim da nossa carreira e nos assentar à sua direita, assim como ele é. Após vencer, se assentou à direita do Pai. Então, vamos persistir para que isso aconteça, nos fortalecendo em nossa fé, renunciando a nós mesmos, esvaziando de nós mesmos. Assim, nós poderemos seguir o exemplo de Jesus. Veja o que diz em Hebreus capítulo 12, de 1 a 2. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória ao Senhor Jesus, tomando diariamente a minha cruz, seguindo a Jesus, sem tirar meus olhos dele. Só assim eu acerto o alvo, e glórias ao Senhor Jesus. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devotional of the Restitution Ministry with Christ. Prelate and Minister of the New Alliance Pedro Cordeiro. Ministry Restitution with Christ. An intercessory ministry of souls. A ministry that proclaims the Word. A ministry of defense of the gospel.